Com a chegada da pandemia, inúmeras dificuldades e problemas acabaram surgindo, o que fez com que a humanidade precisasse se adaptar para lidar com essas situações em inúmeros setores. Entre eles a educação, porque como os alunos não estavam podendo frequentar as escolas por conta da disseminação do vírus Covid-19, o ensino à distância trouxe inúmeros problemas de dificuldades ao acesso à informação. Como alguns alunos não tinham acesso correto e adequado à internet, ou então as situações de não ter um computador bom o suficiente, um celular que permitisse esse acesso pleno, não só por parte dos alunos, mas também dos professores, muitos alunos não tiveram as aulas de maneira correta. E com a chegada desse último governo, com discursos de ódio e de extrema direita, assim, um certo teor até militarista em seus discursos, foi notada uma crescente no número de adeptos e de pessoas que acessaram sites neonazistas aqui no Brasil. Tendo isso em vista, foi levantado um questionário aqui na nossa escola, já que nós somos de ensino médio e recebemos alunos de inúmeras outras escolas daqui do município, e não dá pra gente saber exatamente o tipo de conteúdo que foi passado em cada uma dessas escolas. E com a dificuldade da pandemia, a gente teve uma noção muito menor disso. E com essa crescente do número de neonazistas no Brasil, a gente teve a ideia de lançar esse questionário para ver o que esses alunos que estão entrando agora pensam sobre o nazismo, a opinião que eles têm, se eles têm conhecimento sobre o que é, o que não é, se eles já ouviram falar. E nisso a gente chegou nos seguintes dados. Depois de aplicarmos um questionário na ferramenta Forms para 134 alunos voluntários do ensino médio, de faixa etária média 15 anos, a maioria deles eram mulheres, apesar de que, por mais que elas sejam a maioria na nossa pesquisa, ainda são os homens os mais propícios a entrar na ideologia nazista por conta da grande relação com o militarismo e a violência. A maioria deles responderam que eram brancos, o que é um dado importante para a nossa pesquisa por conta que o nazismo pregava a ideologia de superioridade branca. Perguntamos para eles onde foi o seu primeiro contato com Hitler e a ideologia nazista. A maioria deles responderam que era na escola, sendo 45% dos alunos, 22% responderam que eram em filmes e livros, 19% responderam que era na internet, o que é um dado preocupante por conta da internet não ter um filtro das informações, fazendo com que essa ideia possa se proliferar ou também fazendo com que o negacionismo da ideia acabe aumentando o número de neonazistas no mundo atual. Afinal, nem todos os sites usam fontes reais. Perguntamos para os alunos quais eram as imagens que vinham na cabeça deles. 45% responderam que era a suástica, 34% responderam que era o Holocausto e 15% responderam que era Hitler. O que é um dado preocupante por conta que as pessoas associam mais ao símbolo do que o que ele realmente causou, como por exemplo o Holocausto. Até por isso que ainda é muito presente esse símbolo desenhado em carteiras, em pichações e instituições no geral. Perguntamos para os alunos se eles já tinham acessado algum site neonazista. 9% deles responderam que sim, alegando que era mais por questão de curiosidade, por conta que a internet abre um acesso muito facilitado para assuntos neonazistas e negacionistas. Perguntamos para os alunos se o nazismo ele traria um benefício próprio para eles ou para o país deles. 4% respondeu que traria um benefício próprio para eles e 2% respondeu que traria um benefício para o país. Muito provavelmente esses 4% e 2% não têm conhecimento do que exatamente foi o movimento e o que eles causaram, ou então são negacionistas do Holocausto. Com o levantamento desses dados foi identificado um problema e o nosso intuito é tratar desse problema nesses 3 anos que esses alunos vão continuar passando aqui na ETEC, a partir dos professores das ciências sociais, na história, geografia, sociologia, filosofia, para que no final do terceiro ano seja aplicado um novo questionário com esses novos alunos e a gente identifique se houve uma mudança de opinião, se o número de pessoas que não tinham opinião formada diminuiu e se os adeptos também ou simpatizantes reduziram, já que esse é realmente um perigo para a sociedade no futuro, principalmente com essa crescente negacionismo. A gente pode ver isso com a vacina, por exemplo, e com grandes apoiadores de políticos de extrema direita, o que sempre é muito perigoso. Até porque o grande problema da sociedade não são os neonazistas em si, esses geralmente são facilmente monitorados pela polícia, esse tipo de coisa. Mas aqueles que permanecem em silêncio e votam em partidos de extrema direita, disseminando essas ideias, tanto pela internet, sites ocultos, são um real perigo e por isso é importante identificar esse problema com a nossa pesquisa e tentar resolver eles ainda aqui na escola, antes que essas ideias se espalhem cada vez mais e que esse problema acabe retornando para a sociedade atual.